Olá, me chamo Matheus Pinho Raposo, sou o criador do jogo Leilão Obras de Arte. Esse é um jogo dedicado de 3 a 6 jogadores, aonde cada um de nós será um grande colecionador de obras de arte, onde terá o intuito de montar as suas obras de arte, melhorando elas. Então, o jogo ele é composto por 10 cartas de cada cor, sendo que elas são divididas por cartas de obras de artes, sendo numeradas de 1 a 4 com a borda branca, de 5 a 7 com a borda cinza e de 8 a 10 com a borda preta. Basicamente, para cada jogador será utilizada uma quantidade certa de obras de arte, ou seja, 3 jogadores serão utilizadas 3 cores, 4 jogadores serão utilizadas 4 cores, 5 cores, 6 jogadores. Então, primeiro passo, supondo que seja um jogo de 4 jogadores. Então, selecionaremos 4 cores, as outras demais voltarão para a caixa e no início do jogo a gente irá embaralhar as cartas. Ou seja, todas as cartas que têm a borda branca serão embaralhadas, todas as cartas com a borda cinza também irão para um monte, e todas as cartas com a borda preta irão para outro monte. Como é possível observar, cada obra ela contém uma cor diferente e uma numeração. Quanto maior a numeração, mais relevante vai ser essa obra de arte. Então, no início do jogo, cada jogador vai ter 5 cartas na mão, e isso vai se manter até o final do jogo, e terá como objetivo trocar as outras obras de arte através de um leilão. Então, inicialmente, se pega todas as cartas de fundo branco, embaralha elas e distribui 3 cartas para cada jogador. Então, supondo aqui que eu tenha um jogo com 4 jogadores, então eu teria aqui 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. O resto ele vai ficar aqui no meio, onde será embaralhado de novo com as cartas restantes. Para as cartas de borda cinza, deverá ser dado 2 cartas para cada jogador, totalizando 5 para cada um deles. E todas as cartas pretas serão embaralhadas no monte restante. O jogo está preparado, pronto para ser iniciado. Durante o seu jogo, cada jogador terá 2 tipos de ações. Uma ação será realizar um leilão aberto ou realizar um leilão fechado. Então, no início do turno, o jogador poderá pegar a primeira carta do topo da obra que será leiloada e observá-la. E aí ele decide se ele quer realizar um leilão aberto ou um leilão fechado. Se for um leilão aberto, ele deve posicionar a carta aberta para todos. Cada um poderá dar um lance, ou seja, utilizar uma das suas obras como lance. E o jogador que jogou a carta ele deverá ser o último a jogar. Ganha o leilão quem tiver a maior quantidade de corpos, ou maior carta, maior numeração. É claro que tem algumas ressalvas. Então vamos imaginar, supondo aqui uma jogada, digamos que o primeiro jogador ele compre essa carta aqui e ele resolva fazer um leilão aberto. Então ele vai posicionar essa carta e ele vai ser o último a jogar. Então todos os outros jogadores decidirão se desejam ou não fazer um lance. Então ele vai colocar, por exemplo, uma carta 2, vai colocar uma carta que decide se ele quer ou não, vai colocar uma carta 6, e o outro jogador não decide colocar nenhuma carta. Então o que, que acontece? A pontuação ela sempre vai ser o jogador que tiver a maior pontuação de cartas será o jogador vencedor. Então digamos que esse aqui resolva jogar um 3. Então nesse caso a maior carta ela vale o 6. Entretanto tem umas pequenas ressalvas. Quando eu tenho um leilão aberto, as cartas 1, 2, 3 elas servem como coringa, ou seja, elas são superiores às outras cartas. Entretanto, você só ganha a carta 1, 2, 3 se a carta for da mesma cor, da mesmo estilo artístico. Então, nesse caso, a carta 2, a carta 1 ela é maior do que a 2 é maior do que a 3. Então, nesse caso, a carta 2 ela está sendo superior às demais cartas. O que, que vai acontecer? O jogador que ganhou o leilão descarta a obra de arte e essa obra de arte vem para a mão do jogador. Ou seja, ele poderá utilizar em uma próxima rodada.
Todos os outros jogadores que não ganharam o leilão retornam as cartas para a mão. Após isso, o próximo jogador realiza o próximo leilão. Então, digamos, esse jogador que está aqui, ele vai pegar uma carta, vai verificar se quer colocar para cima e para baixo. Se ele quiser botar para baixo, o que vai acontecer? Ele é obrigado a jogar uma das cartas da mão. E aí é um detalhe importante. O número 1, 2, 3, o Coringa não importa mais, não vale. Só vai valer as cartas com maior número. Então, digamos que ele resolva colocar uma carta 2. Nesse caso, ele é obrigado a jogar essa carta. Através da carta que o jogador jogou, os outros poderão identificar se essa carta aqui é uma carta com valor alto, com uma carta com valor baixo, ou poderá ser um blefe. Então, digamos que esse jogador aqui tenha jogado, por exemplo, um 2, então ele acredita que possa ser um 4, por exemplo. Pode ser uma carta um pouco mais alta. Ou, por exemplo, pode ser uma carta que ele vai tentar jogar uma carta 5. E o outro jogador, ele vai jogar, sei lá, uma carta, não vai jogar nenhuma carta. Então, depois de todo mundo ter jogado, o jogo é revelado. E aí o que acontece? O Coringa não funciona mais. O Coringa só funciona quando a carta está virada aberta, ou seja, quando o leilão aberto. No leilão fechado, vai ganhar quem tiver a maior numeração. Nesse caso, a maior numeração entre 2, 4 e 5 é o 5. Então, esse jogador descarta essa carta e compra essa carta. Podem ocorrer casos aonde o número da carta ela seja o mesmo. Então, digamos que eu tenho uma situação onde eu tenho aqui um jogador que ele jogou uma carta 2, esse jogador jogou uma carta 2. E digamos que a obra de arte seja essa aqui. Quem vai ganhar? Vai ganhar o cara que tiver a mesma cor, o mesmo estilo artístico da carta. Caso isso não aconteça, então digamos que esse cara aqui ele tenha jogado, sei lá, uma outra carta qualquer, que não seja aquela daquele valor. Então, digamos que ele tenha jogado inicialmente esse outro 2. Quem vai ganhar vai ser o cara que der o primeiro lance na rodada. Então, digamos, se foi esse jogador que deu o primeiro lance, então, basicamente, ele vai levar a carta. O jogo vai transcorrendo assim. Então, relembrando, você pode fazer duas ações. Ou você faz o leilão aberto ou fechado. Se for um leilão aberto, você é o último a jogar. Mas as cartas 1, 2, 3, elas são coringas. Ou seja, o 1 é como se fosse um Ás, a melhor carta de todas. O 2, a segunda, a terceira, o 3, a terceira. Então, tanto 1 quanto 2 quanto 3 são superiores à carta número 10, né? Número 7, 8, até 10. Lembrando que só vale, você só compra se for da mesma cor. Ou você pode fazer um leilão fechado. Quando você faz um leilão fechado, você pega a carta, joga ela para baixo e obrigatoriamente você tem que jogar uma carta. Você tem que começar o leilão. Cada jogador só pode utilizar uma carta da mão para fazer o leilão. E caso você ganhe, a carta ela vem para sua mão. Ou seja, você descarta a carta que você usou e a carta que você venceu ela vem para sua mão. Caso contrário, você tenha perdido o leilão, a carta só retorna para sua mão. O jogo vai transcorrendo até que o baralho de cartas aqui, de obras leiloadas, acabe. São 5 rodadas para cada jogador. Após o baralho ter terminado, todos os jogadores continuarão com as 5 cartas e teremos a parte da pontuação. A pontuação ela sofreu pequenas alterações, que são apresentadas aqui nessa carta de jogo. O que ela está querendo dizer aqui? Basicamente, a pontuação ela vai levar em consideração o valor das cartas, ou seja, uma carta 7 vai valer 7 pontos. Uma carta 1 vai valer 1 ponto. Além disso, vai ter pontuação com base na combinação das cartas. Ou seja, se eu tiver cartas com numerações iguais, eu vou ter uma pontuação específica. Então, por exemplo, 2 cartas com numerações iguais são 15 pontos. 3 cartas com numerações iguais são 20 pontos e assim sucessivamente.
Então, basicamente, a gente tem outra forma de pontuar seria com base nas cores iguais. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria, por exemplo, as 5 cartas, eu teria a pontuação delas, ou seja, 3 mais 7. Eu teria 3 mais 7, 10, 3 mais 7, 10, mais 1. Então, eu teria 21 pontos. Agora, com base nas cores, eu teria duas cartas de cores iguais. Olhando aqui, ó, duas obras de estilo igual, eu ganhei mais 5 pontos. Então, eu teria 26 pontos. E como eu tenho cartas de numeração igual, ó, eu tenho 2 sets e 2 3. Então, os 2 sets valeriam para mim 15 pontos. E os 2 3 valeriam também 15 pontos. Então, totalizando mais 30 pontos. Então, eu teria aí 27 mais 30, 57 pontos. Bom, espero que tenham gostado do jogo. Esse é o jogo Leilão de Arte. Muito obrigado.